Muito bem, irmãos, graças a Deus, estamos no meio dos estudos da carta de Pedro. Pedro escreveu 2 cartas e nós estamos estudando a primeira carta. Hoje é o penúltimo domingo e é interessante que o tema colocado para a nossa série tem tudo a ver com a época que estamos vivendo. Porque você sabe que o tema é resistência. Temos falado sobre esse tema e você pode ver aí na imagem esta árvore que resiste a esse temporal, a esse vendaval. E ela está firme ali e nós estamos sendo desafiados a estar firmes desse jeito, nesses dias. O tema de hoje é este que está aparecendo agora na sua tela. Resistência por meio de relações saudáveis. Nós vimos há 2 semanas um tipo de relação que Pedro orienta a igreja a ter. Naquele caso, domingo retrasado, nós vimos as relações civis ou as relações políticas, a nossa relação com as autoridades. No nosso caso, as autoridades constituídas nos 3 níveis aqui no nosso país, mas também com as autoridades que fazem parte da nossa vida, como em casa, como na educação, na rua, no trabalho. Hoje nós vamos ver a relação no nosso trabalho, e domingo que vem nós vamos ver a relação na nossa casa, especialmente partindo do casamento. Agora é interessante perceber que Pedro fala das relações, dessas 3 relações, no meio da carta, final do capítulo 2, início do capítulo 3. São 5 capítulos. Então você vê que Pedro coloca como um sanduíche no meio as relações. E ele desafia a igreja que estava sendo perseguida, o povo que estava peregrinando, que estava fugindo da prisão e da morte, a desenvolver este povo, esta igreja, que havia sido dispersa, a desenvolver relações saudáveis. E não é à toa que Pedro coloca estas 3 relações no meio da carta, devido à importância, como ele estivesse dando os fundamentos iniciais. Depois ele faz as suas conclusões nos últimos 2 capítulos e no meio ele trata como a gente permanece firme, resistindo através das nossas relações. E como as nossas relações mostram que nós estamos resistindo às dificuldades, perseverando no meio da dificuldade. Hoje a relação que nós vamos ver é esta que está aqui. Esta aqui. Relações de trabalho. Relações de trabalho. Quero convidar você então a abrir a carta de Pedro, você que está aí na sua casa, abrir a carta de Pedro no capítulo 2, e nós vamos ler hoje do versículo 18 em diante, até o final do capítulo. Capítulo 2, versículo 18 em diante. Veja, se a sua versão é diferente da minha, não tem problema, são algumas palavras apenas que são diferentes. Capítulo 2 de Pedro, versículo 18. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado,
não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente e com justiça. Ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. A palavra que inicia o texto é a palavra escravo. Eu peço que você veja agora aí na sua tela. Há duas palavras para a palavra escravo na Bíblia. A primeira palavra é a palavra doulos, é a mais usada. Jesus é chamado de doulos, ou escravo, ou servo. Nós também somos chamados de servo, de escravos do Senhor. É uma linguagem forte. Mas a palavra que Pedro está usando no versículo 18 não é a palavra escravo, mas é a palavra oiketai, que significa servo da casa. Veja comigo. Servo da casa. Pedro não está se referindo àquele tipo de escravo que é sequestrado da sua terra, como os escravos que tivemos com muita tristeza na história do nosso país, mas não apenas aqui, também em muitos lugares do mundo. Homens e mulheres, jovens e crianças que foram sequestrados, especialmente do continente africano, e foram trazidos escravos sem nenhum direito. Pedro não está se referindo a esse tipo de escravo. Ele está usando a palavra oiketai. A palavra oiketai, ela é composta ou é originada na palavra oikos. Aqui na igreja nós usamos bastante essa palavra oikos no âmbito das células, quando nos referimos a pessoas do nosso relacionamento, da nossa casa. Esse é o significado da palavra oikos, casa, significado básico, primário. Pedro então está dizendo que este oiketai é o servo da casa. Na Bíblia que eu uso, NVI, foi usada a palavra escravo, mas em muitas Bíblias a palavra usada é servo. É aquela pessoa que é funcionária, que é empregado de uma casa. Não está se referindo, Pedro, a pessoas que foram sequestradas do seu país e levadas ao outro sem direito algum e viviam sem nenhuma possibilidade de se libertarem. Nós conhecemos a história do Brasil, conhecemos a Lei Áurea de 1888, quando os escravos ganharam a possibilidade de serem libertos. Nós conhecemos a história da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, quando estados do Sul quiseram manter o direito de terem escravos, e uma guerra que durou 4 anos nos Estados Unidos contra este desejo, este plano, esse intento dos estados do Sul. O que Pedro está dizendo é que aqueles crentes, aqueles cristãos que haviam fugido de Jerusalém, agora estavam trabalhando em lugares, em fazendas, em propriedades, em casas, em comércio. E eles eram considerados oiketai, isto é, empregados, servos de uma casa. Por isso ele usa esta expressão, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito. Pedro não está avalizando a escravidão. Aliás, em nenhum lugar da Bíblia nós vemos um aval, uma concordância à escravidão. A escravidão racial, por exemplo, ou ao preconceito racial. Aliás, na cultura judaica, no Antigo Testamento, há uma ordem clara, específica, para que os judeus não
pusessem os seus irmãos na escravidão. Levítico 25:39 diz: se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Muitas vezes acontecia uma falência num sítio, numa propriedade rural. E eles tinham então que começar a trabalhar para um novo proprietário. Mas a lei diz que havia o ano do jubileu, o ano do perdão, onde as pessoas eram resgatadas e a terra era devolvida aos seus donos originais. Veja, a Bíblia em lugar nenhum aprova a escravidão racial, a imposição do trabalho sobre outras pessoas. Há pastores ou mal intencionados ou mal informados que afirmam que a Bíblia é incapaz de dar respostas para a atualidade. Isso só acontece quando a pessoa ou não tem uma compreensão, uma hermenêutica correta do texto, ou ela já tem uma posição ideológica e quer então usar a Bíblia ou condenar a Bíblia para dar vazão à sua própria ideologia. E a gente tem ouvido isso por aí, que a Bíblia é incapaz, que a Bíblia precisa ser atualizada. Grande engano, porque a Bíblia é atual para nos dizer, e Pedro está dizendo aqui, se dirigindo a pessoas que eram empregados. Há um escritor, Arthur Ruprest, e ele comenta este assunto da escravidão nos tempos bíblicos, e ele diz que as condições de vida, ele fala em seu livro Escravos e a Escravidão, as condições de vida de muitos escravos eram melhores do que muitos homens livres, que não eram empregados. Há evidências consideráveis, continua dizendo esse escritor, que sugerem que os escravos viviam na propriedade que incluía a casa do senhor, do patrão. Diz ele também que as casas eram tão adequadas para os seus servos, que eram chamados oiketais, servos da casa, que estas casas dos empregados eram também usadas para acomodar os convidados que vinham passar algum tempo com o Senhor. Veja só, é a estes homens e mulheres que Pedro diz: sejam sujeitos com todo respeito. E aqui ele coloca uma observação, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Sabe por que Pedro fala isso? Porque Pedro trata da realidade. A Bíblia trata da realidade. A Bíblia não é um livro de fantasias, de histórias bonitas, de histórias que têm sempre um final feliz. A grande história, a história de Jesus, é uma história de sofrimento, rejeição e dor, que culmina com a ressurreição e a vitória. Mas a Bíblia não é uma história que fala apenas de coisas boas, ela é nua e crua, como a gente diz. Ela ataca os problemas, ela ataca problemas e problemas sociais. Alguém pode perguntar, parece que Pedro se esqueceu de falar dos senhores, porque ele só fala dos servos. É verdade. Pedro, neste texto, não fala dos senhores. E eu estava pensando nisso e perguntando por que Pedro não fala dos senhores. Porque outro escritor do Novo Testamento, Paulo, em Efésios, em outros textos, ele cita servos e senhores. E ele coloca ambos numa situação de igualdade. Da mesma maneira, Paulo diz: servos sejam sujeitos, ele diz: senhores tratem com respeito. Mas Pedro não trata dos senhores. Sabe por quê? Porque o público a quem Pedro estava endereçando essa carta era composto de um público de servos. Porque eles haviam fugido de Jerusalém e não puderam trazer suas riquezas para se tornarem senhores. Portanto, eles foram trabalhar. Assim como a gente vê venezuelanos, a gente vê
povos da África, pessoas da África, de vários países, a gente vê da Síria, morando no Brasil e trabalhando em diferentes trabalhos. Às vezes médicos, professores universitários que estão limpando o piso de um restaurante. Assim também aconteceu com o povo. E Pedro está falando a estes homens e mulheres desprovidos agora das suas antigas situações financeiras. É por isso que Pedro não gasta do seu tempo, da sua carta, para falar dos senhores. Veja como a Bíblia, ela não deve muitas explicações para nós, de alguma falha que tenha sido cometida. A Bíblia é a palavra de Deus, atual, viva. O que nós precisamos é interpretá-la e entendê-la corretamente. É certo que também Pedro fala de um ambiente de crueldade, porque ele menciona senhores maus. Pedro não alivia, Pedro analisa a situação. E nos dias de hoje, a mesma coisa a Bíblia tem a dizer. Aliás, falando um pouco sobre trabalho, é interessante que há muitas pessoas que pensam que trabalho é resultado da queda. Como o homem caiu, ele foi castigado por Deus com o trabalho. Essa é uma linguagem ou é uma compreensão totalmente inadequada do trabalho. Há muitas mitologias e muitos conceitos religiosos fora do cristianismo que veem isso. O trabalho como resultado da briga dos deuses, mas não na visão judaica cristã. O trabalho é uma bênção criada pré-queda, antes da queda. Porque Deus ordena Adão e Eva para que trabalhem, cuidem do jardim, desenvolvam o que a Bíblia chama de mandato cultural, estabeleçam a cultura, estabeleçam o trabalho, organizem a criação, desenvolvam as habilidades. Que bênção poder trabalhar. E na Bíblia também não há uma separação entre o que é sagrado e o que é mundano. Muitas pessoas pensam que o trabalho é algo necessário para ganhar o pão. Isso pertence às coisas do mundo, da vida. Agora, o culto, a igreja, a fé, isto sim é sagrado. Isso pertence às coisas de Deus. Nós precisamos valorizar mais isso do que aquilo. Não. A Bíblia não aprova esta visão, não ensina esta visão. Jesus era um trabalhador braçal, carpinteiro. Viveu 30 anos da sua vida trabalhando como carpinteiro. Os apóstolos tinham profissão. Paulo era um construtor de tendas. E quando a igreja não podia sustentá-lo, ele se sustentava através do seu trabalho manual, além de ser um professor. Lídia, a mulher que iniciou a igreja em sua casa, era uma empresária na área de tecidos. Interessante a visão de Lutero, o grande reformador Lutero. Lutero foi criado numa família religiosa e ele foi para o monastério, ele se tornou monge. E na Reforma, quando ele lia a Bíblia, ele leu especialmente o livro de Romanos, duas verdades incendiaram o seu coração, Lutero. Aquele monge que vivia recluso lá nas paredes do monastério. Duas verdades. A primeira, a salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem por obras, mas é uma justiça dada por Deus. A segunda verdade, muito importante na Reforma, que Lutero começou a ensinar, é que Deus dá para todos os cristãos um sacerdócio. Lutero quebra esta dicotomia entre o sagrado do templo e o profano do mundo. Ele une as duas coisas. Lutero tem uma frase
que é bem própria para os seus dias, não é? Ele diz assim: o sacerdote tem a mesma dignidade do que um leiteiro. Quem prega o Evangelho e vive do Evangelho, um missionário, um pastor, tem a mesma dignidade de um trabalhador rural, de uma pessoa que cuida da limpeza das vias públicas, de uma pessoa que faz faxina nos hospitais. Não há separação, e esta é uma visão que nós cristãos precisamos ter do trabalho, a dignidade do trabalho. Acompanhe comigo neste slide. A dignidade do trabalho. A Bíblia diz, e Pedro está dizendo, todo trabalho é digno. E veja comigo no versículo 13, você que está com a sua Bíblia aberta, ele inicia essa série de relacionamentos dizendo assim: por causa do Senhor. Por causa do Senhor. E no versículo 19, ele diz: por motivo da sua consciência para com Deus, viva a dignidade do trabalho. Eu vivo no meu trabalho, eu desenvolvo o meu trabalho, eu desenvolvo a minha profissão, eu faço o que é de minha responsabilidade, os meus estudos, meu trabalho doméstico, por causa da minha consciência com o Senhor, por causa do Senhor, eu faço em primeiro lugar para Deus. Para Deus. Portanto, eu digo a você, quem deveria ser o melhor trabalhador de uma empresa, senão os cristãos? Aqueles que se identificam como discípulos de Jesus. Quem deveria ser o melhor patrão, o melhor líder, a melhor autoridade, o melhor chefe numa sessão de trabalho, senão aqueles que se identificam como discípulos de Jesus? Por causa da consciência para com Deus, Pedro está dizendo: sirvam os seus senhores dentro da casa, na área rural, cuidando dos seus bens, porque você serve ao Senhor, por causa do Senhor. Nós deveríamos dar vazão, dar ouvidos à voz da consciência que o Espírito Santo coloca em nós a respeito do nosso trabalho, quando temos que cumprir as nossas responsabilidades. A dignidade do trabalho aponta para a atitude que você e eu temos com relação àquilo que precisamos fazer. E não amaldiçoarmos a segunda-feira, ou amaldiçoarmos o trabalho, ou amaldiçoarmos o local onde nós trabalhamos, o que temos que fazer, ou as pessoas, ou quem está acima de nós. A nossa atitude para com Deus tem que ser diferente. Quando você precisa desempenhar uma tarefa dentro do seu lar, às vezes o homem, a mulher, o adolescente, quantas vezes há uma atitude negativa, uma crítica, não é? É como assim: eu não quero fazer isso aqui, eu detesto fazer isso. Pedro está dizendo, é importante nós nos relacionarmos com Deus quando trabalhamos. Outra coisa que Pedro diz é que nós, por causa da dignidade do trabalho, nós valorizamos quem trabalha conosco. É interessante, a gente observa em alguns lugares, algumas áreas da sociedade, onde há uma casta de trabalho, uma casta de posição, de importância. Por exemplo, na área da justiça. Pergunto a você, quem é mais importante na cadeia da operação da justiça? O policial que prende o bandido, seja ele um policial civil, militar ou federal, municipal, não importa. Ou é o juiz que dá a sentença? Eu sei que você está dizendo, ambos têm a mesma importância, porque você está procurando ter uma mentalidade, uma cosmovisão cristã.
mas não há uma casta. A casta, ou este nível de importância, começa com salário. Às vezes vergonhoso que um profissional ganha, quando no mesmo processo de trabalho, outro ganha tantas vezes mais e tem tantas vezes mais benefícios e oportunidades. É um absurdo, não é verdade? A nossa sociedade está corrompida por esse sistema de castas. E aqueles que estão aqui em cima nem sequer olham para os que estão aqui embaixo. Às vezes nos próprios hospitais. Quando uma pessoa de alta graduação, um médico, por exemplo, um chefe de um setor do hospital, não olha para aquela pessoa que está fazendo a faxina no banheiro do quarto. Deixa aquele banheiro sujo por um mês e vamos ver se tem algum enfermo que vai sair curado daquele ambiente. Você sabe disso, que não é possível. Deixe o banheiro da sua casa sujo por um mês e você vai ver a doença aumentando entre os seus familiares. Então Pedro está dizendo, há uma dignidade em todos aqueles que exercem o seu trabalho. Outro aspecto que Pedro está dizendo nesse texto é este que eu coloco nesta frase seguinte: o grande exemplo de Cristo. O grande exemplo de Cristo. Versículo 21. Pedro está tratando com aqueles que estão sendo oprimidos, maltratados. E ele diz, vocês precisam olhar para Cristo. E eu quero me dirigir agora especialmente àquelas pessoas que estão vivendo em um ambiente opressor do trabalho. Aqueles que estão hoje tendo que lidar com líderes, com chefes, com patrões, com autoridades, que não deveriam estar agindo desta maneira. Às vezes nem deveriam estar exercendo aquela liderança, porque trazem vergonha para o cumprimento daquele trabalho. Quero me dirigir a você. Quero me dirigir a você que está enfrentando dificuldade de baixa remuneração. O desafio que Pedro diz é: olhem para Cristo. Ele é o nosso exemplo. E quando Pedro está dizendo isso, Pedro sem dúvida se lembra quando Jesus repreende a autoridade e diz: nenhum poder você teria se do céu não lhe fosse dado. Jesus falando àquele que o prendia. Pedro está se referindo também à maneira honrosa como Jesus tratava subprofissões ou subempregos entre os seus, como ele alimentava, como ele curava os pobres. Pedro está se lembrando como Jesus acompanhou a sua própria experiência de Pedro ao ter que deixar a sua família e o seu emprego e a sua empresa de pesca. Pedro está se referindo a um Jesus que anda junto com aquele que está vivendo na dificuldade. E como Jesus honrava as pessoas. Pedro se lembrava das muitas vezes que Jesus honrou pessoas que deram tudo do seu trabalho, das suas finanças, dos seus bens. Como aquela mulher que ungiu os seus pés, dando dos seus recursos para ungir os pés de Jesus. Pedro está se lembrando de um Jesus que honra aquele aposentado que ganha tão pouco, enquanto alguns ganham 100, 200 vezes mais em certas posições de privilégio no nosso país. Vergonha. Mas a essas pessoas, Pedro está dizendo. E eu quero
desafiar você hoje a pensar neste princípio da honra, da honra. Você continuar honrando, mesmo as pessoas que não estão sendo tão fiéis ou leais ou éticas no trabalho que estão desempenhando. Quer estejam elas nos tribunais mais elevados do país, ou quer seja ela líder da seção onde você trabalha, do setor onde você exerce o seu trabalho. Pedro está dizendo, dê um passo de obediência a Cristo, porque Cristo sabe o que você passa. Esse é um princípio de fé, irmãos. Princípio de fé. O princípio bíblico é quando honramos e aprendemos a honrar, Deus vai nos honrar também. Deixa eu dizer que muitas vezes no ambiente de trabalho nós somos tentados a desonrar as pessoas. Desonrar as pessoas falando mal delas. Desonrar as pessoas sendo o mais aproveitador que eu possa ser. Aproveitar do horário e trabalhar menos possível. Aproveitar dos benefícios que a lei me dá, como um dia de ausência, sendo que eu não deveria tomar para mim esse direito, porque não era direito. O princípio da honra é tão importante no trabalho. Eu quero dizer a você que trabalha com seus familiares, e às vezes eu sei que trabalhar com familiares não é tão simples. Desde os meus 13 anos, 14 anos, eu iniciei o meu trabalho com o meu pai. E um adolescente se submeter ao seu pai não é fácil, né? Ainda mais no ambiente de trabalho. Quando o adolescente tinha que levantar às 7h30 da manhã para abrir a porta da loja. Eu sei que há pessoas que trabalham em sociedade com membros da família. Eu sei que há filhos que trabalham com os pais. E é tão fácil desonrar estas pessoas da família. Porque parece por estarem tão próximos a nós, nós temos certos direitos, entre aspas, de nos levantarmos para brigar, para questionar, para invalidar, para reclamar. E eu quero dizer que enquanto uma pessoa não aprende o princípio da honra, ela não será honrada por outros. Eu quero dizer a você que se você não aprende lá no seu setor de trabalho, lá na sua faculdade, no seu colégio, na sua casa, dar honra a quem é autoridade na sua vida, no seu trabalho, você não está se preparando para ser colocado em posição elevada de liderança. Só sabe liderar aquele que aprendeu o princípio da honra. Então eu quero dizer a você, jovem, adolescente, se você não honra os seus pais em casa quando tarefas domésticas são atribuídas a você, você não está se preparando para uma vida de um líder que Deus quer usar você. Você não está se preparando porque você não está seguindo o modelo de Cristo. Portanto, os melhores empregados deveriam ser os cristãos, assim como os melhores líderes, chefes, autoridade, deveriam ser também os cristãos. Os cristãos deveriam ser os mais produtivos, assim como os senhores cristãos, ou os chefes, os proprietários, os empresários, deveriam ser os que pagam melhor seus funcionários. E não simplesmente conhecer, saber, procurar qual é o mínimo que é possível pagar. Por causa da consciência para com Deus, da honra para com Cristo. Porque a autoridade final da sua vida não é o seu chefe, nem é o seu professor, nem são as pessoas constituídas nos poderes do nosso Estado, mas é Deus.
A autoridade suprema da minha vida e da sua é Cristo Jesus. E é assim que nós nos relacionamos com o trabalho. A dignidade do trabalho, a honra no trabalho, o exemplo de Jesus. Deixa eu dizer a você, no ambiente doméstico, quem sabe eu estarei falando agora para os aposentados. Aliás, que saudade dos nossos idosos, que saudade. Aqueles que se aposentaram há pouco tempo, ou os que estão aposentados há muitos anos já. Deus tem dado a você o trabalho como uma bênção que levou você para a aposentadoria depois de tantos anos, 35, 30 anos de trabalho. O que você faz agora? Como você pode agora, como alguém aposentado, usufruir com alegria, com dignidade da sua posição, do seu privilégio? Eu diria pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, ter alegria, contentamento com o que você tem a fazer hoje. O que você tem a fazer hoje? Bom, parte do que você tem a fazer hoje é aproveitar seu tempo livre, a sua aposentadoria dentro das possibilidades. Então aproveite, seja alegre, seja feliz, seja abençoado. Curta a sua vida. Mas em segundo lugar, faça o que você tem que fazer com alegria. Se é trabalho mais em casa, se é ajudar uma pessoa, se é ser voluntário num ministério na igreja, se é cuidar das coisas do Senhor, das coisas do ministério, faça com alegria, envolva-se, dedique-se, voluntarie-se. Que coisa abençoada! Podemos ter pessoas que já se aposentaram e estão se dedicando para um trabalho voluntário de servir ministerialmente as pessoas. Ou você que tem condições, você que tem o seu trabalho ainda, que sustenta a sua família, mas você tem tempo para se envolver em outro tipo de trabalho, como voluntário. Faça isso com alegria. Faça isso com alegria. Quero dizer a você, pai, você mãe, você precisa ensinar a dignidade do trabalho para as suas crianças. Que triste uma casa, que triste uma educação onde o trabalho é visto como um castigo. Se você não se comportar, você vai ter que limpar o seu quarto. Se você não se comportar, você vai pôr o lixo na rua. Que coisa triste, mas antibíblica, que é praticado por muitos cristãos e ensinado para muitas crianças. Enquanto deveriam dizer, que bênção poder aprender a trabalhar, a servir. Se você é daqueles pais que sempre recompensa o seu filho pelo dever que ele teria que cumprir, você não está ensinando bem o seu filho. Se você, para tê-lo estudando, sempre promete alguma coisa e ele cobra de você depois que ele estuda e vai bem na prova, você não está ensinando a dignidade do trabalho. Que triste será o futuro do seu filho se ele sempre quer cobrar de você, ou você ensina o que ele vai ganhar um benefício por fazer a obrigação. E essa obrigação é de estudar. Esse é o trabalho da criança. Esse é o trabalho do adolescente. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Como eu disse no início, Jesus é chamado de doulos, de escravo, de servo. Jesus não é chamado em lugar nenhum com esta palavra que Pedro usou, oiketai, que é o servo da casa. Sabe por quê? Porque Jesus é o servo de toda a criação. Toda a criação. Jesus se coloca como servo, escravo, aquele que veio para cumprir o seu trabalho, para abençoar toda a criação. Por isso ele adquire o poder para redimir com a sua obra na cruz. Redimir toda a criação, toda a criatura. E é por isso que Pedro está dizendo, olhem para Jesus, honrem aquele que se tornou o pastor de vocês.
E no último versículo 25 ele diz: vocês andavam desgarrados, mas agora vocês têm um pastor. Vocês eram como ovelhas perdidas, mas agora vocês têm a quem seguir. A ovelha segue o pastor. A pergunta que eu faço, concluindo, é se ao trabalhar, ao desempenhar a sua profissão, o seu trabalho, você segue o pastor. Você segue o pastor considerando as pessoas que estão perto de você? Quem sabe aquelas que socialmente falando, ou profissionalmente falando, desenvolvem uma profissão, um trabalho menos remunerado, considerado, entre aspas, não tão digno do que o seu. Como você olha para elas? Como você olha para aquele que recolhe o lixo na sua casa? Como você trata as pessoas? Com educação, gentileza, bondade? Como você trata as suas responsabilidades? Com queixa, murmúrio, reclamação, azedo, sempre dizendo que não gosta de fazer aquilo, e aquilo vai se tornando uma grande coisa que você não gosta. Ou é com alegria, com gratidão, como aquela pessoa que levanta de manhã e diz: Senhor, obrigado pela tua bênção, porque o Senhor me deu esse trabalho. Quer seja um trabalho voluntário, quer seja um trabalho remunerado. Como você honra as pessoas? Como você honra os seus pais em casa? Como você honra o seu líder na empresa ou no departamento público? Como você honra as pessoas que estão submissas a você e aquelas que estão sobre você? Você abençoa o seu trabalho ou você despreza o seu trabalho? Essa é uma pergunta tão importante nesta noite. Mas também, talvez você tenha o trabalho como um ídolo. Aqueles que têm no trabalho a fonte de valor. É interessante quando a gente se apresenta, é tão comum ouvir pessoas: eu sou fulano, e aí em seguida a essa identificação do nome, ela põe o trabalho. Sou isso ou aquilo. Faço isso ou aquilo. O trabalho é tão ligado à nossa fonte de valor, à nossa identidade. E por isso, às vezes, pessoas têm o trabalho como um ídolo. Supervalorizam o trabalho. Se orgulham da posição que têm, do dinheiro que recebem. Por isso tratam os outros com indignidade. É a fonte de alegria. E aí você vê pais deixando seus filhos muito mais do que deveriam, porque amam e buscam alegria no trabalho. A fonte de valor de um cristão é no seu relacionamento com Deus, depois a sua família, depois o seu ministério e, em quarto lugar, o seu trabalho. Por mais digno que seja, ele não pode ser a fonte de valor que é Deus, a família, o serviço à comunidade, à igreja e depois o trabalho.